As diferenças entre nós são incontáveis. Nos diferenciamos em cultura, em economia, nos diferenciamos naquilo que ansiamos ou como expressamos esses anseios para o mundo. Podemos perceber as coisas de forma diferente se somos agredidos de forma diferente e, infelizmente, agredimos também. Mas todos nós estamos diante do mesmo mestre, lendo o mesmo texto bíblico e ali ele fala daquilo que nos iguala. Todos nós choramos, todos nós sofremos e todos nós vamos nos despedir do mundo com lágrimas. Passamos por isso. Em algum momento, se isso não aconteceu com você, vai acontecer. E se não vai acontecer, você já tem lembranças do que aconteceu. Então Jesus diz que as lágrimas não são também todas iguais, porque o que mais importa para ele é o motivo das lágrimas. Se bem-aventurados os que choram, e os que choram são pessoas diferentes daquilo que ele falou, a pergunta é: por que estão chorando? Vamos enfrentar essa pergunta? Não saia daí. Está começando o Fé para Hoje. A Novo Tempo convida você a fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo, que é a maior escola bíblica do mundo, com milhares de alunos espalhados por aí. Você pode fazer adquirindo desses materiais. A gente fala adquirir e a impressão que tem é que a gente tem que pagar por alguma coisa, né? Mas não é. A grande notícia disso é que o material é totalmente gratuito, inclusive a maneira como chega na sua casa. Você pode fazer isso de muitas formas diferentes. Você pode pegar o seu celular e mandar uma mensagem para 12 98244 0077. De uma maneira simples, você vai preencher um cadastro e o material chegará até a sua casa. Se for em horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Esse que eu estou segurando na minha mão, por exemplo, é o Marcadas pela Fé. Um material novíssimo, extraordinário, onde nós aprendemos de Deus através da trajetória de mulheres que Deus andou e ensinou muitas coisas com elas. Entra no site se você quiser, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode simplesmente apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. As escolhas podem ser muitas, inclusive se você quiser outros materiais, sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre família, sobre muitas coisas. Entre em contato conosco, fala que você ouviu essa dica no Fé para Hoje e espere que o material chegará na sua casa com oferecimento dos Anjos da Esperança. Imagine que seu maior sonho seja sentir dor, pois esse é o sonho de Marisa de Toledo. Ela é moradora aqui do interior de São Paulo e ela sofre de um problema chamado analgesia congênita. É uma doença que impede que o cérebro mande sinais de alerta quando há algum dano no corpo. Ela tem tato, sente calor, frio, mas simplesmente não sente dor. A sua condição é tão incomum que, para você ter uma ideia, no nascimento da sua segunda filha, ela teve que fazer uma viagem longa, bem cansativa, e chegou a dormir na hora do parto. E parto normal. Foi acordada por uma das enfermeiras quando metade da criança já estava do lado de fora. O seu corpo é marcado por sinais dessa ausência de dor. Cicatrizes, fraturas, queimaduras, bolhas, danos causados por acidentes que ela nunca sentiu. A analgesia congênita é uma doença rara. Cerca de 40 pessoas no mundo são acometidas dela. E elas precisam desenvolver uma consciência enorme, um gigantesco cuidado, porque o corpo não detecta quando alguma coisa está errada. Fraturas, inflamações, nada disso. O irmão de Marisa, por exemplo, teve uma perna amputada devido a uma infecção que só foi detectada tarde demais. O que em um sonho infantil poderia ser a doença mais desejada do mundo, para quem sofre é um pesadelo. É como navegar sem nenhum aparelho. O perigo existe, está presente, mas não está sendo visto. É uma espécie de anestesia constante. Quando a gente pensa sobre as decisões que a humanidade toma em todos os lugares, a gente pode concluir que a fuga da dor e a busca pelo prazer são dois grandes fatores motivacionais para essas decisões no cotidiano. Uma olhada rápida para os anúncios comerciais e nós vamos rapidamente perceber o quanto a oferta para diminuir ou aplacar o sofrimento tem força. Frases como "não sofra mais", "chega de sofrer",
Elas estão na porta de uma clínica ou de uma igreja ou de uma loja de departamentos e serve para vender desde analgésicos a eletrodomésticos. A fuga da dor e a busca pelo prazer é um binômio que rege as motivações da humanidade. Junto com o lutar e fugir, elas podem nos ajudar a compreender quando a gente olha a partir da Bíblia para o mundo natural. E é perfeitamente natural buscar a própria satisfação. O mundo está inteiro organizado para isso. Por vezes, o desconforto do momento está sendo suportado em troca de um prazer ainda maior. E a ideia de uma satisfação prazerosa que está por trás das relações de ganho, de investimentos, dos relacionamentos, ela permeia todas essas decisões. Da mesma forma, faz parte dessa nossa natureza evitar a dor a qualquer custo. E isso não nos diferencia dos animais. E é nesse ponto que a vida no Espírito dá seus fortes sinais de identificação. O sacrifício, o desinteresse, uma lógica diferente na dor e no sofrimento são sinais de uma esfera da existência além das coisas comuns e esperadas no mundo. Jesus, por muitas vezes, aplicou o teste da genuinidade da fé sobrenatural ao dizer, por exemplo, sobre o amor ao inimigo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele disse isso em Mateus 5, 46 e 47. O que Jesus está dizendo é que seu reino funciona sobre uma lógica muito acima da lógica do pecado. Muito mais do que evitar as coisas erradas para com isso fugir da dor da punição ou fazer coisas certas para ganhar uma recompensa. O reino se dá em mecanismos de detecção e motivação muito mais elevados, onde os motivos não estão centrados exclusivamente em mim, entende? Os motivos não estão no indivíduo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é a sentença em Mateus 5,4. Mais uma vez, a própria frase já é um trator sobre a suposição baseada numa lógica humana. Mas é exatamente isso que Jesus está fazendo em todo o sermão. O que ele passa o tempo todo querendo nos dizer é que a nossa lógica é fracassada, autodestrutiva. Precisamos pensar sobre uma outra lógica. Felizes os infelizes. Isso é, no mínimo, curioso. E de cara podemos deduzir duas coisas. A primeira é que esse choro não pode ser compreendido como um choro qualquer, como qualquer choro, qualquer lágrima. E essa felicidade também não é qualquer felicidade. Ele usou a expressão choro e ranger de dentes em 6 vezes no Evangelho de Mateus. Aqui, o choro está presente, mas como é um resultado da execução da pena do julgamento de Deus. Não é um choro bom, portanto. Deus está matando o ímpio, está executando juízo ao ímpio e o ímpio está chorando. Ele não está no estado de bem-aventurança. Ele disse, quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, ele reafirma, que eles já receberam a recompensa, em Mateus 6,16. Outro exemplo de choro, do qual Jesus não está falando, é o choro teatral. Uma maquiagem religiosa que pretende diferenciar da seriedade, mas que não intenta aprovação. Ela quer de Deus somente que ele fique à distância, mas ele quer uma recompensa social imediata. A felicidade bendita, a bem-aventurança é uma constatação vinda da parte de Deus e não do que chora. Aquele que está chorando muitas vezes não tem condições de perceber o que de realmente bom está acontecendo no meio ao seu sofrimento. Bem-aventurados os que choram é uma declaração de Jesus que não pode ser dissociada do seu contexto. Note, apenas os humildes de espírito são bem-aventurados por chorar. Em síntese, o pobre de espírito é aquele discípulo que compreende a sua falência e fracasso em ser, fazer e cumprir o seu propósito, que reconhece a sua total dependência de Deus e está consciente que não tem absolutamente nada a oferecer a Deus se a oferta não vier de Deus para as mãos dele. Abel é um exemplo que demonstra isso. Ele aparece diante de Deus com um cordeiro para o sacrifício. Ele reconhece que pecou e sabe que não há futuro para ele. A morte que deveria estar vindo na sua direção está totalmente sobre o cordeiro, que sofre a maldição no seu lugar. O cordeiro é o perdão obtido em Cristo Jesus, em quem Abel tem fé. Ele não está entregando,
Ele está se curvando e aceitando uma oferta de paz que Deus lhe ofereceu mediante o cordeiro. Ao contrário de Caim, seu irmão Abel sabe que o cordeiro não é a oferta dele para Deus, mas é a dádiva de Deus para ele. A pobreza de espírito é o oposto radical do orgulho, e é por essa ótica que devemos entender todas as demais bem-aventuranças, sem que o coração se esvazie das suas pretensões de glória e admita o fracasso. Não haverá choro, mansidão, sede de justiça, misericórdia, pureza e paz. Então, dessa forma, o choro que Jesus fala não pode ser o choro de qualquer pessoa, é um choro sobrenaturalmente produzido, o choro de alguém que está positivamente reagindo à ação de Deus no processo de implantação do reino no coração dele. Chorar por perdas é uma característica comum a qualquer pessoa da humanidade. Não queremos danos, não queremos dor, não queremos despedidas, não queremos sofrer. Nenhum de nós. E não precisamos do Evangelho para isso. Aliás, muitos que rejeitam o Evangelho assim o fazem devido às perdas, danos e lutas e sofrimentos que o próprio Evangelho traz. Observe, porém, que Jesus não diz que os chorões são bem-aventurados porque choram. Não, os chorões são bem-aventurados porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Esse porquê é importante, fazendo-nos saber que a razão ou a base da bem-aventurança dos que choram é a certeza do consolo da parte de Deus. Você será bem-aventurado não porque chora, e sim porque conhecerá o consolo de Deus. É importante destacar nesse ponto que, embora esse choro dos súditos do reino seja diferente do choro comum, Deus se importa com as nossas lágrimas, todas elas. Ele vigia e está presente nos nossos sofrimentos e, acredite, Deus chora conosco. O salmista declarou: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele disse isso no Salmo 40, 1-3. O rei Davi é um exemplo excelente de um choro aprovado na Bíblia. Davi chorou bastante e de forma significativa. A história de Davi é uma das histórias mais belas de alguém que se arrependeu. Um homem que experimentou muitas coisas incríveis na sua história. Ele foi um herói de guerra, ele foi estrategista, foi fugitivo, foi conquistador, ele foi rei. Davi é chamado por ser um homem segundo o coração de Deus. A sua biografia é de fazer inveja e se destaca por ser um dos grandes de Israel, mas tem um exceto na sua história. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, exceto, diz o texto, no caso de Urias, o heteu, 1 Reis 15:5. Davi, o rei ungido de Israel, seduz, adultera, trai, conspira, engana, mata. O relato está no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Lá Davi não fala de Deus, Davi não fala com Deus, mas no momento mais impressionante da história, Deus vem falar com ele. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E te dei a casa de Israel e de Judá. Se tudo isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezas a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feristes a espada e a sua mulher tomasse por mulher, depois de o matar a espada com os filhos de Amon. Esse é um texto segundo Samuel 12, 7-9. A reação de Davi é um exemplo muito importante. Ele escreveu sobre ela: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 3-5. Davi chorou arrependido.
como rei, ele tinha muito para perder por causa da sua transgressão, mas em seu testemunho de arrependimento, ele diz que a sua tristeza e o seu pedido, e a sua tristeza e o seu pedido não tem a ver com a sua riqueza. Ele disse: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Salmo 51, 11 e 12. Houve uma quebra em um relacionamento e Davi pede para ter novamente a alegria da presença de Deus na sua vida. Ele não chora pelo reino ou por riquezas, ele não pede por elas, ele não pede para que a sua reputação seja reconstruída, ele pede que o amado da sua alma, Deus, não esteja longe. Não me repulses da sua presença, ele diz. Antes disso, ele vai dizer sobre o arrependimento dessa forma: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 3 e 5. Ele não esconde e não apresenta desculpas para o seu erro, mas ele apresenta uma razão para ele. Eu pequei porque sou pecador. Atente seriamente para isso. Nós não pecamos e nos tornamos pecadores. Nós somos pecadores, por isso pecamos. Davi chora e se arrepende não simplesmente pelo que ele fez, mas por ser o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Ele lamenta e sofre por ser quem ele é e pede para Deus para ser uma outra pessoa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ele diz no mesmo Salmo, Salmo 51, 10. A expressão usada por Davi na sua canção de confissão e arrependimento é a mesma usada por Moisés quando ele escreveu Gênesis. Criar, bará, significa criar do nada, fazer surgir. Davi pediu para nascer de novo. Um exemplo importante que compõe na prática um choro bem-aventurado é o de Neemias. O texto diz assim: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, diz o texto, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O livro de Neemias começa com esse texto do capítulo 1, verso 1 a 4. Neemias chora profunda e copiosamente a ponto de o imperador notar. Esse relato que inaugura o livro que leva o seu nome, ele diz pelo menos 3 coisas que motivou esse homem de Deus a chorar, e todas elas derivam de uma só razão: Neemias se importou. Primeiro, ele se importou a ponto de querer saber. Tudo que não sabemos não existe para nós, isso é verdade. Também é verdade que os fatos não mudam se nós ignoramos eles. Quando a palavra de Deus nos toca o coração, nos revelando uma verdade eterna de um mundo que está por vir, ela não nos anestesia para a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Querer saber genuinamente revela muito sobre o nosso caráter, porque revela um amor prévio. Ele não foi surpreendido pela notícia, ele a buscou, porque já era alvo do seu amor. A segunda coisa é que ele se importou a ponto de querer agir. Disse meu rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Está no 2º capítulo, verso 4 e 5. Percebemos um sinal do choro como decorrência da pobreza de espírito aqui. Neemias não estava chorando porque ele era sentimental. Ele estava lamentando a sua incapacidade de fazer o que ele sabia ser o certo a fazer. Ele não tinha poder para isso e lamenta por isso. Na primeira oportunidade de ação e de interferência, ele agiu, ele interferiu.
Terceiro, ele se importou a ponto de orar. Isso significa que o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Aquilo que leva as pessoas a rir ou a chorar indica com muita frequência como é o seu caráter. As pessoas que riem dos erros e desgraças dos outros ou que choram por causa de decepções pessoais insignificantes são desprovidos de cultura ou de caráter e possivelmente de ambos. Por vezes o choro é um sinal de fraqueza, mas no caso de Neemias foi um sinal de força, como também foi o caso de Jeremias, de Paulo e de Jesus. Na verdade, Neemias mostrou-se semelhante a Jesus na sua disposição de compartilhar o fardo que oprimia os outros. As injúrias dos que te ultrajam, diz o texto, caem sobre mim. Salmo 69, 9. O mundo carece de gente que se importa. Tão real quanto a existência da analgesia geral espiritual que acomete o mundo, onde as pessoas não sentem mais nada e não sentem nada em si mesmos, a dor da própria tragédia também lhes é ignorada. Há a síndrome dos olhos secos, os olhos secos do coração. Os processos e sintomas de uma dessensibilização estão perigosamente presentes perto de nós. Precisamos de gente que se importe e que lute contra os processos que fazem mais e mais pessoas pararem de se importar. Neemias choraria se soubesse que a bilionária indústria de produção pornográfica está fazendo com as mentes nesse mundo atual. Poderíamos passar horas falando dos números e dados por aqui, mas cabe um ponto para ressaltar. Ela dessensibiliza a forma como os seres humanos olham para o seu semelhante. Majoritariamente ela é produzida para um público masculino e essa indústria não trata apenas de sexo, mas apresenta exatamente o que ele não é. Ela apresenta um exercício de poder sobre o corpo e, por que não dizer, sobre a mente de uma mulher, de uma outra pessoa, coisificando miseravelmente. O reino clama por bem-aventurados que se importem e chorem pelo fato de o mundo ter guerras preferidas e a gente escolhe qual delas vai aparecer na TV e com qual delas o mundo vai se importar. Falamos contra a violência, mas não achamos nada absolutamente anormal ela ser o elemento central da maior parte das nossas diversões e entretenimentos. Seria um processo de dessensibilização rirmos diante de uma tela à noite daquilo que dizemos ser pecado de dia? É de fato absolutamente plausível sentar-se ao lado de Jesus e observar o seu rosto enquanto o entretenimento é metralhar virtualmente os seres que ele criou com as próprias mãos? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 75. Davi chorou pelo mal que ele fez. Neemias chorou pelo bem que ele queria fazer. Pedro chorou pelo mal que fez e pelo bem que ele disse que faria e não fez. Pedro chorou e chorou amargamente. O episódio da negação de Pedro obviamente marcou sua vida. Ele foi advertido e não foi advertido só uma vez. Pedro estava convicto de que ele conseguiria e, olhando para si mesmo, não enxergou nenhuma razão para pensar do contrário. Mas foi o contrário disso que aconteceu. Ele não conseguiu proteger, defender, nem ao menos acompanhar Jesus. Pedro fracassou e fracassou terrivelmente. Naquela noite, ele não foi só esmagado pelo peso de ser quem ele era, mas o peso de não ser quem Jesus desejava que ele fosse. O padrão se elevou num nível desesperador para Pedro. Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Marcos 14, 29. Eu consigo o que ninguém consegue. Em outras palavras, eu te amo mais do que todos. Se o padrão é amar como eu amo a mim mesmo, pensou Pedro, então eu estou pronto. Pedro foi surpreendido com o padrão do reino. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Pedro viu e entendeu que nem todo o esforço do mundo poderia fazê-lo chegar a esse ponto, como eu vos amei. E chorou a sua dessemelhança com seu mestre.
Não ser como o seu mestre é o fracasso mais significativo de um discípulo. Mas o bem-aventurado não é aquele que chora porque ele chora. O bem-aventurado é o que chora porque será consolado. Se o choro genuíno é a tristeza do Evangelho, então o consolo verdadeiro tem que vir somente de Deus por meio do Evangelho. Os verdadeiramente bem-aventurados são aqueles que têm a tristeza do Evangelho, porque o próprio Senhor as consola essas pessoas que têm esse tipo de tristeza. E Ele as consola com a mesma coisa que usou para causar o choro. Ou seja, Ele as consola com o conhecimento que todo o pecado delas e todos os seus efeitos adversos no mundo foram vencidos pela obra de Jesus na cruz. Isso é real, isso tem que ser absorvido. Pedro foi consolado e restaurado. Neemias foi o restaurador. Davi cantou sobre a restauração. E esse é o efeito do Evangelho do Reino. Ele nos conecta com o coração de Deus. A pergunta que Jesus está colocando para os seus ouvintes é: por que você chora? Jesus chorou no cemitério pela dor de todos os outros. Se comoveu por dentro porque não estava insensível à realidade que apenas Lázaro seria ressuscitado naquele dia. Jesus chorou olhando para Jerusalém e seu coração foi comprimido pela tristeza de ver as pessoas escolhendo o pecado e rejeitando a salvação. Jerusalém, Jerusalém, ele disse, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Você não quis. Triste, pesado. Jesus chorou na angústia de se ver separado do Pai e ali as suas lágrimas eram as nossas lágrimas, aquelas que nós deveríamos estar derramando, porque aquele cálice não era o dele, aquele cálice era o meu. Jesus chorou pelos afetados pelo pecado, pelos que vivem em pecado, e Ele chorou no lugar dos pecadores. Bem-aventurados os que choram pelos mesmos motivos que Jesus chorou. Jesus nos chama ao arrependimento verdadeiro e Ele sempre levará à profunda contrição. As lágrimas, portanto, mesmo invisíveis, elas vão acontecer, porque é o momento em que o discípulo se despede dele mesmo e, como resultado, ele recebe uma companhia. Serão consolados. Isso significa que aquele que percebeu sua necessidade de ter alguém perto, de fato vai ter. Ele não está prometendo uma explicação, ele está prometendo se dar para aquele que derrama lágrimas por não conseguir prosseguir sozinho. O texto diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 55, 17.